Olá, família Batista da Barra, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma devocional e eu já quero pedir você para deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar essa devocional com alguém que você sabe que precisa ouvir uma palavra de Deus, tá bom? Hoje eu quero compartilhar com você um texto muito breve, muito simples, mas que é muito profundo e que tem algo a nos ensinar. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 32, Jesus, ele fala a seguinte frase com os seus discípulos: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. Esse versículo tão simples, tão breve, mas que carrega um ensino muito profundo que eu quero que a gente medite nessa devocional sobre isso. Quem é a mulher de Ló? Gênesis, capítulo 19, a Bíblia conta a história da mulher de Ló. Ló era um sobrinho de Abraão. Quando Deus chama Abraão, fala: Abraão, sai do meio da sua família, do meio da sua parentela, para uma terra que eu irei te mostrar. Abraão sai e leva consigo Ló, que era seu sobrinho. Certo momento da sua jornada, eles se separam, cada um vai para um lado. E a Bíblia diz que Ló escolheu as campinas, onde estavam situadas as cidades de Sodoma e Gomorra. As cidades que tinham um pecado tão grande que o Senhor decidiu derramar um juízo, uma disciplina e destruir aquela cidade, porque o seu pecado era muito grande. Quando o Senhor ele decide aplicar a sua disciplina, sua ira na cidade de Sodoma e Gomorra, Deus fala isso com Abraão, seu servo intercessor, e Abraão se lembra do seu sobrinho Ló, que habitava naquela cidade junto com a sua família, sua esposa e suas duas filhas. Então Abraão ora, ele intercede, ele clama ao Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia caso existissem justos naquela cidade. E o Senhor assim faz, ele age com misericórdia, ele salva Ló junto com a sua esposa, com as suas filhas, as únicas 4 pessoas justas naquela cidade, o Senhor salva. E quando Deus está prestes a derramar a sua ira e a sua disciplina sobre aquelas cidades, e Deus chama Ló para que ele saísse daquele lugar, aplicando-lhe a sua misericórdia àquela família, Deus dá uma ordem expressa para Ló e para sua casa. Ele fala: olha, corram olhando para frente e de forma alguma olhem para trás. E eles saem daquela cidade correndo. A Bíblia diz que ao sair daquela cidade começou a chover fogo do céu, destruir aquela cidade. Ló e a sua família estavam correndo para sair daquele lugar onde a ira de Deus estava sendo derramada. Só que a mulher de Ló desobedece essa ordem de Deus e ela olha para trás. E a Bíblia diz que ela se transformou imediatamente em uma estátua de sal. Jesus agora, ele lembra os seus discípulos. Ele fala: olha, vocês precisam se lembrar da mulher de Ló. E eu quero que a gente medite nessa passagem tão breve, mas com um ensino tão profundo. O que significa que nós devemos nos lembrar da mulher de Ló? Basicamente, alguém que ficou paralisado no seu caminho, porque estava olhando para trás. Alguém que foi impedido de continuar sua jornada. Algo que Deus estava propondo para aquela família. Aquela mulher ficou impedida de prosseguir na sua jornada com Deus, porque ela voltou os seus olhos para o passado. É bem verdade que muitas pessoas são impedidas de caminharem em direção aos propósitos de Deus, de caminharem em direção àquilo que o Senhor tem para essa vida, porque ainda estão olhando para trás. Talvez um saudosismo de uma vida pregressa, saudade de um passado, saudade de uma vida que foi experimentada lá atrás, antes de Jesus. É bem verdade que a Bíblia diz, Efésios capítulo 2 e Colossenses capítulo 1, que nós, antes de entregarmos a nossa vida para Jesus e recebê-lo como nosso Senhor e Salvador, nós éramos inimigos de Deus, governados pela nossa natureza carnal, governados pelas nossas paixões pecaminosas, e nós fomos libertos por Jesus. Assim como essa família que estava em um lugar de pecado, um lugar de destruição, e foi liberta pelo Senhor para agora um momento de libertação daquele ambiente, nós também, o nosso pecado era muito parecido com essa cidade de Sodoma e Gomorra. Nós vivíamos dominados pelo pecado e pela nossa carnalidade, mas nós fomos libertos
pelo Senhor. O apóstolo Paulo fala isso: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porém, existem pessoas que, mesmo caminhando com Jesus, mesmo vivendo agora uma nova vida, uma nova fase da sua história com Cristo, libertos do pecado, libertos da escravidão da carne, ainda se voltam para o passado, ainda olham para trás com um saudosismo, lembrando de momentos que foram vividos em um tempo de pecado, em um tempo de carnalidade, e aquilo ainda existe um espaço no coração que deseja voltar, ainda que não seja algo externo, ainda que ninguém saiba, mas lá dentro do coração existe um desejo de olhar para trás, ou talvez traumas, histórias, feridas do seu passado, que vez por outra assombram você, e durante a sua caminhada com Deus, eles impedem você de continuar prosseguindo. É bem verdade que muitas pessoas são impedidas de caminhar, não por aquilo que elas estão vivendo no presente, mas por um passado que ainda aprisiona os seus corações, por um passado que ainda atrai os seus olhos. Muitas pessoas são impedidas de viver o novo de Deus, não porque estão vivendo em pecado agora ou porque estão com a sua vida em desordem no presente momento, mas porque os seus olhos ainda estão voltados para o passado. Jesus está lembrando seus discípulos: vocês precisam se lembrar da história dessa mulher. Ela estava caminhando para um novo tempo na sua vida, um momento de libertação, um momento em que a misericórdia de Deus estava sendo derramada sobre aquela família, mas ela ainda volta os seus olhos para trás. O que tinha em Sodoma e Gomorra que fez a mulher de Ló olhar para trás e desejar aquela cidade que estava sendo destruída por Deus? Aquela cidade não tinha nada de bom para oferecer. Aquela cidade não tinha nenhum histórico bom. Eles viveram no meio de uma cidade pecaminosa. A Bíblia diz que Deus desceu do céu para averiguar se aquilo que ele ouvia falar de Sodoma e Gomorra era verdade, de tão grave que era o pecado que existia naquele lugar. Era para aquela mulher sair junto com seu esposo e com as suas filhas e não olhar para trás de forma alguma, mas alguma coisa no coração daquela mulher fez com que ela olhasse para o seu passado. Certa vez eu ouvi uma ilustração que eu acho que cabe muito nessa história. O vidro para-brisas do nosso carro, você que tem carro, você sabe disso, o vidro para-brisas ele é muito grande, mas o retrovisor é um vidro pequeno. A referência de quem está dirigindo é sempre frente, é sempre o vidro para-brisas. O retrovisor é simplesmente para te ajudar em alguma situação, mas ninguém dirige olhando para o retrovisor. Ninguém dirige olhando para o espelho pequeno. Nós dirigimos olhando para o vidro para-brisas, que é muito maior. Se você dirigir olhando para trás, se você dirigir olhando para o seu para-brisa, para o seu retrovisor, pode ser que você sofra algum acidente. De igual forma é a nossa vida, o passado, ele pode sim ter lembranças boas, ele pode sim ter momentos especiais na nossa vida. Só que às vezes o que aprisiona pessoas ainda é um coração que está saudoso com um passado longe de Cristo. A verdade é que quando nós estamos com Jesus, o nosso passado no pecado, o nosso passado na carnalidade, ele precisa ser deixado para trás e agora caminharmos olhando para Jesus. A Bíblia fala isso: deixando-me as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu quero que você medite nesse verso tão simples, mas cheio de verdade. Lembre-se da mulher de Ló. Às vezes o que tem impedido você de viver algo novo com o Senhor é que os seus olhos ainda estão presos ao passado. Um saudosismo ou talvez traumas e feridas que ainda amedrontam você, fantasmas do seu passado que vez por outra aparecem e impedem você de caminhar. Talvez lá atrás você tentou algo que não deu certo e hoje quando você tenta de novo você é lembrado, você é revisitado por um medo. Olha, você já tentou isso lá atrás, você vai tentar de novo, vai dar errado de novo. E você é impedido de dar novos passos, de prosseguir em uma nova história, porque o seu passado ainda está atraindo os seus olhos. Então, assim como Jesus, eu quero deixar esse conselho para você. Lembre-se da mulher de Ló. O nosso passado
não pode determinar o nosso futuro. Aquilo que nós vivemos lá atrás não pode atrapalhar o que o Senhor quer fazer na nossa vida hoje. Nós estamos em uma nova jornada com Cristo. Nosso passado é uma página que ficou para trás. Agora existe uma nova página em branco, escrita pelo próprio Senhor, uma história que o Senhor está escrevendo. E nós podemos desfrutar dessa nova história se os nossos olhos estiverem focados em Jesus. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra, pela revelação, Senhor, que existe nas Sagradas Escrituras. Eu oro para que os nossos corações sejam libertos de tudo aquilo que nos aprisiona ao nosso pecado, de todo o passado que, vez por outra, revisita os nossos corações, nos impedindo de prosseguir. Se existe alguém, Senhor, ouvindo ou assistindo esse vídeo, que talvez está sendo impedido hoje de prosseguir, de continuar caminhando, porque o passado ainda atrai os seus olhos, eu peço, liberte, Pai, essa vida. Livra, Senhor, de todo peso, de toda corrente que ainda amarra esse coração ao passado. Talvez um saudosismo, ou talvez feridas, Pai, que hoje são um impedimento para que essa pessoa avance. Eu oro para que o Seu Espírito liberte agora, Pai, cada coração, para que nós possamos permanecer prosseguindo e caminhando em direção ao alvo, aos propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Grava essa mensagem no seu coração. Existe algo novo do Senhor na sua vida. Existe uma nova jornada que Jesus quer caminhar com você. Não deixe o passado aprisionar. Não deixe o passado atrapalhar a sua jornada com o Senhor. Tá bom? Deus te abençoe.